Galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que caiu por uma banca chamada IADES, que é a banca de universidade, da Universidade de Brasília, tema do Distrito Federal, que caiu para a Polícia Militar em 2018. Esse tema se refere à atuação da Polícia Militar, do policial militar, em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Olha só que tema interessante, né, galera? Vejam só, como é que a gente aborda um tema desse? Então, tá falando da situação do PM, do policial militar, como agente de proteção da sociedade civil no que diz respeito aos crimes sexuais, tá? Então, o tema apresenta uma pergunta que eu vou ler aqui para vocês. Como o policial militar pode contribuir para combater os crimes contra a dignidade sexual? Vejam só, a gente está falando aqui, da Lei 12.015 de 2009, tá? Essa lei traz uma grande contribuição. Por quê? Porque ela eleva, a punição dos crimes contra a dignidade sexual. Ela faz com que os crimes deixem de ser contra a moral e passem a ser contra a dignidade da pessoa humana. Então, antes, quando era um crime, quando os crimes sexuais estavam relacionados aos costumes, eles estavam muito mais ligados à questão de, como é que eu posso dizer assim, dos hábitos sexuais que eram moralmente aceitos pela ética média ou pela moralidade média da sociedade. Então, os hábitos que são moralmente aceitos pela maior parte da sociedade civil estavam, digamos assim, liberados, e aqueles que não eram vistos como crimes contra a moral. Lembrando, galera, que os crimes contra a dignidade sexual hoje no Brasil são cometidos em maior parte, com maior frequência, contra crianças e adolescentes. Então, são crimes que acontecem, no mais das vezes, dentro de casa ou na circunvizinhança. Então, são crimes que podem ser evitados pelos pais, em muitos casos, e podem também ser evitados pelo policial militar quando ele, digamos assim, observa determinados condicionantes do ambiente. Então, por exemplo, ruas escuras, vielas, ruas em que aquele ato, no caso que o estupro, por exemplo, que é um dos crimes sexuais, acontece com certa frequência, ruas que são conhecidas por vitimar pessoas de assalto ou de crimes sexuais, áreas abandonadas, terrenos baldios, lugares mais ermos, bares, muitas vezes, postos de gasolina. Então, essas áreas onde inclusive tem prostituição infantil ou prostituição de um modo geral, nessas áreas muitas vezes é que se concentram esses crimes contra a dignidade, e o policial militar pode sim fazer o patrulhamento, trabalhar em cima desses ambientes para prevenir, tá? Então, a polícia militar pode fazer um trabalho preventivo, dando conta desses espaços, que são comuns, de concentrar esse tipo de crime. A polícia também pode atuar de forma protetiva, Então, digamos que o policial encontrou uma vítima, Qual é o direcionamento que o policial deve dar ao encontrar uma vítima? Então, é importante que ele leve a vítima, para o CREAS correspondente à área, em que ela foi encontrada. Se for criança ou adolescente, que seja encaminhado para o conselho tutelar. É importante que o adulto seja notificado, com relação à ilegalidade do ato, e isso é um papel também do policial.
É importante ainda que o policial perceba, né, se a vítima sofreu violência física e se é necessário um atendimento de saúde, né, no hospital, por exemplo. Então, esses são pontos, né, são tarefas que cabem ao policial militar. São crimes contra a dignidade sexual, o estupro, a satisfação de lascívia, o incentivo à prostituição, a violação sexual por meio de fraude, o estupro de vulnerável. Então, todos esses crimes estão hoje tipificados dentro dessa conduta, que agora tem a ver com a dignidade humana e não mais com os costumes. Galera, é muito comum ainda na sociedade os crimes contra a dignidade sexual. Por quê? São crimes que geram vergonha na vítima e muitas ainda não denunciam, tá? Então, o surgimento das delegacias especializadas para esse tipo de crime também é uma medida importante, tá? Para que as pessoas comecem a denunciar, tanto a comunidade comece a denunciar, quanto as pessoas que sofrem esse tipo de violência comecem a falar, tá? Porque os agressores só vão parar de cometer esses crimes ou só vão ser detidos, porque às vezes eles não param, né? E geralmente são pessoas de confiança da vítima. Então a gente está falando aí de parentes da vítima ou de tutores, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por crianças ou adolescentes. É importante que áreas, né, que muitas crianças estão ali desacompanhadas dos seus pais, como porta de escola, como praças públicas em que as crianças vão sozinhas, esses espaços precisam ser policiados, né? É preciso dar atenção estatal em cima dessas áreas, porque muitas vezes escondido ali de pipoqueiro ou de vendedor de água ambulante está uma pessoa que tenta, né, como é que eu posso dizer assim, criar relação com a criança ou com o adolescente para atrair para sua casa ou para algum lugar em que ela possa praticar o crime contra a dignidade sexual. É importante ressaltar que a maior parte dos crimes contra a dignidade sexual causam graves danos à sociedade. As vítimas acabam tendo problemas sérios psicológicos, né, para lidar com a situação. Muitas vezes acabam se suicidando, ou esse tipo de agressão pode levar à morte, porque o próprio agressor, com medo de ser delatado, né, de ser denunciado, muitas vezes decide, opta por matar a vítima. Então, essa é uma lei importante, a Lei 12.015 de 2009. É importante que o crime contra a dignidade sexual seja um crime hediondo, né, com penas mais severas, para que as pessoas, os agressores, as pessoas que cometem esse tipo de crime, sejam efetivamente barrados, né, para que eles não sejam incentivados pela impunidade a continuarem praticando esses crimes contra a dignidade da pessoa humana. Beleza? Fechou?